Na continuidade do nosso estudo do Apocalipse Revelado, nós estamos hoje diante do nosso 18º vídeo. Estaremos falando, discorrendo no capítulo 12. Né? 12, conforme você está com a sua Bíblia aí, irmãos, que vai falar, discorrer sobre uma mulher e o dragão. Né? Muito bem. Vamos entender esse personagem aqui, porque está dentro do contexto. Né? Nós vemos que Satanás, aqui no caso, usando o seu anticristo, a sua besta, né, podemos dizer assim, ele impõe uma perseguição cruel. Né? Os exércitos do mundo contra o exército de Israel. Né? Você vê que é uma guerra ferrenha, né, que estava fadada a perder Israel se não fosse a intervenção miraculosa de Cristo, do Messias, né, que chegou no último minuto, no último segundo, antes do último tiro, podemos dizer assim, e libertou Israel. Muito bem. Então nós temos aqui um personagem, no capítulo 12, vai falar sobre uma mulher e um dragão. Né? Muito bem. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito extenso. Eu vou já só nos tópicos, apresentando as características desse personagem e porquê disso tudo. Né? A mulher. A mulher, porque eu vou só ler o primeiro versículo. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais levou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de que lhe devorar o filho quando nascesse. Muito bem. A mulher se refere claramente a Israel, e esse dragão se refere claramente a Satanás, quando ele foi expulso do céu. Né? Tanto é que Ezequiel capítulo 28, versículos 12b a 17, faz menção dele, e Isaías capítulo 14, versículos 11 e 14, também faz menção dele. Certo? Muito bem. Então essa mulher representa Israel, conforme Isaías 54, versículo 6, Jeremias 4, 3. Chamada de mulher, enquanto a igreja é chamada de noiva ou virgem casta, jamais aludida como mulher. Então essa perseguição aqui travada do adversário, de Satanás, não é contra a igreja foi arrebatada, mas é contra Israel, né? Simbolizada aqui pela mulher. Símbolos que acompanham a visão da mulher: sol, lua, estrelas. Normalmente no Antigo Testamento são usados com referência a Israel, sonho de José, Gênesis 37, 9, né? Ou associados à história de Israel, Salmo 89, versículo 3, 5, né? 89, 35 a 37, Josué 10, 12 a 14, né? Esses símbolos relacionados a Israel. Sol, o sol, apareceu esses símbolos lá, né? Pode indicar a revelação, o poder e a presença divina operantes através da mulher, Israel, visando a salvação do homem, porque é Israel que agora é o centro da história. Né? Lua aponta para a natureza no tocante à bondade de Deus para com os homens. 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, não tem como. Né? O número 12 é usado nas escrituras como número governamental. O governo divino na terra será representado pela mulher, ou seja, por Israel, lá no milênio. Entendeu? Muita gente diz, não, Cristo, não, Israel foi o povo liberto, é Israel que vai reinar em nome de Cristo ali no milênio, e todas as nações estarão submissas a Israel. Mas vamos deixar lá, né, para quando chegar. Vamos lá. Muito bem. Nós vemos também dores de parto, conforme versículo 2, né? Olha, dores de parto é sofrimento, né? Dores de parto. A agonia da nação de Israel para trazer o Messias ao mundo, a fim de que fosse redimida, né? Foi uma longa agonia em vários momentos da história de Israel. E isso nós podemos perceber no contexto da história de Israel, né? Conforme Isaías, o nascimento de Cristo, né? Vamos lá. Quase foi sucumbida ou extinta, né? Por guerras e deportações. Isaías 66, versículo 7 e 8. Israel deu nascimento a Cristo, porque Cristo é judeu, entendeu? É judeu, né? Isaías 9, versículo 6, Hebreus 7, 14, Romanos 9, de 4 a 5, Mateus 1 e Lucas 2, que conta, né? Quando o menino nasceu, Satanás correu atrás, usando Herodes para tentar exterminar. Se você pegar um pouquinho da história aqui, você vai perceber, por exemplo, ó, o povo foi para o Egito. Quase não saiu de lá. Né?
Quando o faraó mandou matar todos os meninos nascidos dos hebreus, né, quase era morto. Né? Quase era morto. Moisés, que viria a ser o libertador do povo do Egito. Né? Quando Satanás usa Herodes para matar todas as crianças nascidas em Belém, se Jesus morre ali, acabou essa história. Né? Quando Jesus nasce já adulto, quem vem tentar Jesus lá no deserto? Satanás também. Sempre correndo atrás, mas ele sempre chega atrasado. Né? Ele sempre chega atrasado. Deus é o Senhor da história, né? Sempre chega atrasado. Muito bem. Então, essas dores de parto representam o quê? A luta de Israel para trazer o Messias. Até hoje, ele nasceu no meio de Israel, mas Israel não quis o Messias. E continua sofrendo, até hoje, esperando esse Messias. Mas ele vai chegar. Mas quando ele chegar, aí é que estarão sofrendo mesmo. Né? Entendeu? Você já percebeu até agora pelos relatos de Apocalipse. Né? O dragão vermelho, capítulo 12, versículo 3. Satanás, o vermelho representa a cor do pecado, do sangue, do fogo e da violência. Qualidades possuídas por Satanás, conforme João 8, 44 e 10, 10. Né? Sobre a cabeça, 7 diademas, 7 cabeças, 7 diademas. Sete cabeças e 7 diademas. É que está descrevendo aqui o dragão. Viu-se outro sinal no céu e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Né? E nas cabeças 7 diademas. Vamos lá. 7 cabeças e 7 diademas. 7 fala de perfeição, ou seja, 7 soberanos que estarão sob a autoridade suprema de Satanás, representado pelos 10 chifres, poder absoluto do mal. Muitos falam aqui que haverá uma confederação aqui de nações que darão autoridade para o anticristo. Né? Isso aí, vamos ver lá na frente. Né? Já está chegando a hora dele, vamos ver quem vão dar esses poderes para ele. Né? Ou seja, os 10 chifres representando os poderes absolutos do mal. Lembre-se que o cordeiro tinha 10 chifres. Mas o oposto. Não é? Muito bem. 1/3 da estrela do céu. Isso aqui é a quantidade de anjos que caíram junto com Satanás. Existe uma teoria que diz que, inclusive está lá nos remidos, quando Jesus disse para aqueles que estavam lá debaixo do altar, ele disse, olha, fique aí tranquilo, está aqui as vestiduras brancas, aguardem até a completude, né, do número dos seus conservos, dos seus irmãos. Então eles dizem, segundo alguns, essa é a teoria teológica, de gente que gosta de quebrar pestana, de estudar, que por que não se acabou ainda? Porque você percebeu aqui que 1/3 das estrelas do céu, ou seja, 1/3 dos anjos, seguiram a Satanás. Quando Deus criou o cosmos, criou perfeito. A quantidade dos seus servos celestiais era completa. Mas aí aconteceu essa rebelião de Lúcifer. E ele arrastou 1/3 dos anjos, convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo. Né? No seu egoísmo, na sua naquela vontade de querer ser igual a Deus, ser adorado como Deus, né? Ser idolatrado. Entendeu? Então, segundo essa teoria, é até interessante que quando Deus completar com a igreja e com Israel, os justos do Antigo Testamento, e os que se converteram e estão na igreja hoje, e esses aqui de Apocalipse completarem o número desses, 1/3 que completa, tanto é que nós vamos habitar no céu, né? Ocupando exatamente o lugar deles. Né? Então, se essa teoria for correta, que não tem como a gente, né? Isso aqui é coisa de teórico que fica pensando, e tem sentido, eu achei interessante essa teoria. Então, é o final mesmo que vai chegar na última taça, quando Jesus voltar. Então, completou. Ele não disse aqui que quando completar o número dos seus irmãos, seus conservos, então tá aí. Bom, tem uma teoria, tá correto isso aqui, esse pensamento, né? 1/3 das estrelas do céu. Na rebelião celestial, Satanás levou consigo 1/3 dos anjos que caíram com ele, conforme Isaías, que eu falei o texto, Isaías 14, 12 a 14, Ezequiel 28, 12b até o 17, né? Diante da mulher, 12, 4b. Para devorar seu filho, Satanás aguarda esse acontecimento, estando pronto a destruir seu filho, assim que este nascer. Vive combatendo contra Deus, e é natural que combata contra Cristo. O nascimento desse filho prenunciaria o fim da carreira de Satanás. E isso aconteceu, porque Jesus nasceu e Jesus o venceu lá na cruz. Né? Mas ele quer agora destruir o último povo que ainda resta, que crerão em Deus, né? Os judeus, por causa das alianças que tem. Né? Quer mostrar para os judeus que Deus é errado, que Jesus não pode fazer o que eles estavam esperando dele. Né?
Então nasceu um varão, capítulo 12, versículo 5. Não vamos ler o texto, porque senão ficaria muito extenso. Estou só fazendo a abreviatura. Esse filho é cumprimento do propósito de Deus, conforme Miqueias 5, 3 a 4. Qual o varão? Jesus, o Messias. Fugiu para o deserto. A história de Israel foi pautada pelos desertos. Ezequiel 20, versículo 36. Neste contexto, lugar de refúgio para Israel é a proteção de Jeová, que dá aos 144 mil selados, capítulo 7, 4, como eu acabei de dizer agora, e as duas testemunhas, o 11, versículo 3, tudo com a intenção de levar a nação ao arrependimento e à salvação, e por extensão a todos os gentios, que o evangelho é anunciado para todos. Os 1260 dias, 12, 6b, é o mês que os 42 meses, ou os 3, ou as 3 semanas e meia, que é a última parte, ou segunda metade da 70ª semana de Daniel, 9, 24 a 27. Ou 2 tempos e metade de um tempo, que se refere a um período que Deus está lidando com a nação de Israel. Neste momento, Israel estará no centro da grande tribulação, à beira da extinção, sob a opressão do anticristo. Entenderam? Vai fazer menção? Satanás é um derrotado, mas ele não desiste. As duas derrotas de Satanás. Versículo 7. No céu, capítulo 12, versículo 7 a 10, e na cruz, 12, de 11 a 12. Duas derrotas dele, seguida. Uma no céu, porque ele foi expulso, e na outra, Jesus lá na cruz contra ele. Leia o texto, preciosíssimo para a sua compreensão. Duas derrotas. No versículo 10, agora veio a salvação, a destruição do poder satânico está próximo, o que importa é salvação para os que estão sob esse poder, sob a opressão dele na terra, que guerra para tudo que é lado, o povo sendo oprimido por ele. Afinal de contas, o poder militar estava nas mãos deles. Só eles tinham o exército. Todas as nações submissas ao anticristo. Só contra Israel. Entendeu? Versículo 11. Assim como muitos apóstolos não puderam resistir à perseguição de Domiciano, imperador romano, muitos também não resistiram à perseguição do anticristo, mas alguns vencerão o anticristo e o poder satânico, obtendo a salvação pelo sangue de Cristo e pela palavra do seu testemunho, ou seja, as duas testemunhas ali anunciando. Muitos venceu ele, vão vencer. E essa é a forma de vencer. Esses são os que vêm da grande tribulação, conforme o capítulo 7, versículo 4. Você já está percebendo quem são aquele pessoal lá. Conclui-se que haverá salvação após o arrebatamento da igreja. Agora, é claro, pelo contexto, custarão as suas vidas. Hoje está aí. Você vai ser arrebatado, viver eternamente na glória, mas você que não quer saber, de repente acontece isso aí no período que você esteja vivo, olha só a tragédia que lhe aguarda. Versículo 12. Enquanto o céu se regozija pela ausência de Lúcifer nos céus, há o prenúncio dragão perseguindo a mulher, ou seja, Israel. Do céu lá está só paz, acabou, ele não está mais lá, já faz tempo que ele caiu fora de lá. Então, versículo 13, destaca-se: perseguição aguçada contra Israel, pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Já deu, ele não pode fazer nada, ele usou o que ele quis na terra, mas não pode fazer nada. A história está na mão de Deus. Vamos lá. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto do seu lugar, onde era sustentada durante um tempo de metade de um tempo, fora da vista da serpente. O mesmo período também. Duas asas da grande águia é um alusivo aos grandes livramentos que Jeová proveu a Israel. Mesmo com a acirrada perseguição, Israel não sucumbiu. Talvez alusão a Êxodo 19, versículo 4. Pegue lá na Bíblia para ver que fato é esse. Vamos lá. Versículo 15. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Finalizando
essa passagem. Versículo 15. O mais lógico é uma guerra provocada pelos exércitos invasores, provocando o avassalamento da nação. Hitler tentou fazer isso. O extermínio dos judeus. Quase conseguiu, não conseguiu. Versículo 16. A terra acudiu a mulher. Há muita incerteza a respeito. Alguns acham que há um paralelo com números 16, 30 e 32. A terra se abriu e tragou os rebeldes de Datã e Abirão. Né? Até engolindo os perseguidores, ou os variados modos de livramento promovidos por Jeová. Né? Não sabemos se Deus vai usar lá terremotos, essas coisas, porque eles estavam lá para acabar com Israel, até a chegada do Cristo Jesus, até o momento, né, final. Né? Tinha mais para onde sair. Né? Assim como foi lá em Jerusalém na época do rei Ezequias. Né? Sobre a beira do mar, a multidão dos habitantes da terra pisando sobre seus pés, sob sua autoridade inconstante. Nós vamos ver que Jerusalém foi pisada pelos gentios, até cumprir o seu tempo. Então, a beira do mar é multidão de gente, multidão de povos. Certo? Então, chegamos aqui com essa breve apresentação do que foi, né, do que aguarda o povo de Israel. Né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir da próxima, do 19º, nós vamos entrar. Porque já quase nem precisa falar sobre isso aqui, 144 mil, né? Você já deu para entender. Sobre ele, a criatura. O Satanás em forma de gente sobre a face da terra. Mas fica para o próximo vídeo. Deus te abençoe na conversão da palavra.